Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? O melhor videocast sobre comunicação e política da internet brasileira. Olha só a empáfia do rapaz, hein? Mas se eu não valorizar o meu produto, quem vai valorizar, né? E também aqui na PUC TV, canal 24, toda terça-feira, 22h30. E uma coisa, quem não sabe ainda, a gente tem uma reprise no sábado ao meio-dia. Então, fique atento aí. Perdeu o programa da terça-feira, sábado também está disponível aqui na PUC TV. Mas, e o mais importante, no YouTube você pode rever todas as nossas entrevistas, tem o QR Code na tela. Meu camarada de hoje, meu parceiro de hoje aqui no Tá Fazendo o Quê? É o Sargento Paulo Sérgio de Souza, que é atualmente presidente da ASEGO. A ASEGO é uma associação de subtenentes e sargentos. O Sérgio, conheço como Sérgio, não o Paulo, é o Sérgio. Ele está lá presidindo a associação, uma associação que congrega um bom milhar de pessoas, né, Sérgio? Tem aí mais de 8 mil, se não me engano, associados, e faz o trabalho de dar suporte não só ao policial militar, mas também aos bombeiros militares e às famílias, né, desses associados. Eu vou deixar ele explicar um pouco mais o que é a ASEGO, porque eu conheci um pouco mais de perto a associação e percebi que ela vai para bem além até do que eu imaginava. Sérgio, seja bem-vindo ao Tá Fazendo o Quê? E conta pra gente aqui do Tá Fazendo o Quê? O que você tá fazendo na presidência da ASEGO agora? O que é a ASEGO? Fala pro nosso pessoal aí. Bacana, Marcos Marinho, bom dia. Professor, ilustre professor, excelente profissional da área de comunicação. Inicialmente, parabenizá-los pela iniciativa grandiosa de lançamento desse canal, importantíssimo. A cada dia que passa, a nossa sociedade tem mais anseio de comunicação efetiva, especialmente de troca de ideias efetivas que venha trazer contribuição para a vida da população de modo geral. E nós estamos vivendo momentos na sociedade brasileira de grande incursão popular em política. E eu entendo que tudo na nossa vida, você falou aqui um pouquinho agora, lá na presidência do bairro, no sindicato, na associação, na cooperativa, é política que faz com que a máquina funcione. E nós precisamos amadurecer a cada dia mais a nossa forma de discutir política, a nossa incursão, as nossas tratativas, especialmente um aprimoramento da forma de fazer, de compreender inicialmente e de fazer política. Então, parabéns a toda a equipe responsável aqui pela criação desse canal, viu? Eu tenho acompanhado aqui e eu aproveito aqui para testemunhar, viu? E para parabenizar a grande iniciativa desse projeto magnífico aqui. Eu quero voltar mais vezes já, viu? Dando esse choque aqui. E eu quero aproveitar também, Marcos, para transmitir o nosso carinho, nosso abraço muito efetivo a todos os policiais militares, bombeiros militares, aqui do nosso estado de Goiás, mas também de todo o Brasil. São profissionais que vivenciam diariamente no seu cotidiano, na sua atividade profissional, verdadeiras guerras internas. Nem sempre compreendidos, nem sempre com as condições estruturais necessárias, nem sempre com a consideração de que cada profissional desse, sobretudo, é um ser humano, um pai de família, mãe de família, um filho, né, que tem sobre a sua pele todos os sentimentos que tem qualquer outro ser humano, né, que exista no nosso planeta Terra. Nem sempre, especialmente a mídia, compreende isso, que é um indivíduo dotado de emoções igual ao outro, e faz julgamentos precipitados, principalmente, sem permitir que esse profissional seja considerado que ele é um ser humano dotado de todas as fragilidades que todo ser humano é dotado. Marcos Marinho, como você muito bem citou ali, nós estamos presidindo a Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás. A nossa entidade completou agora em 2022 66 anos da sua fundação. Foi fundada ali em 1956. E já no ano seguinte teve o seu reconhecimento de utilidade pública através de uma lei estadual. E desde que foi fundada, a ASEGO ela participa de forma muito efetiva
da vida, especialmente da população goiana. Quer seja através de vários projetos existentes, que inclusive extrapola os limites ali do seu próprio público direto, que são os policiais e bombeiros militares, mas afeta a família desses profissionais. Os nossos projetos afetam ainda a comunidade ali em volta ali da nossa estrutura que fica no setor sul, desde a sua fundação, quer seja em atividades de lazer, quer seja na discussão de políticas públicas para a sociedade. Para você ter uma ideia, ainda em 2019, nós fizemos ali, em uma parceria com a Prefeitura Municipal de Goiânia, toda a parte de infraestrutura, para dar condições para que a população ali da região tivesse acesso a uma pista de caminhada condizente. Construímos ali com recursos próprios da entidade um ponto de ônibus estruturado com Wi-Fi. Construímos uma academia ao ar livre ali dentro da nossa própria área, destinando isso para uso geral. Então isso é só uma deixa do quanto a entidade tem uma participação efetiva na vida da comunidade de um modo geral. De modo específico, a SEGO, ela se estruturou, ela traz ali como seu objetivo originário a representação política dos seus associados, policiais e bombeiros militares, fazendo gestões políticas tanto no governo do estado quanto no governo federal, discutindo as legislações afetas a essa categoria e participando, fazendo com que os textos aprovados nessas legislações não venham trazer um prejuízo para esses indivíduos que humanizam as estruturas de segurança, né? E principalmente fazendo com que as próprias instituições, polícia e bombeiro, tenham condições efetivas de prestar serviços qualificados para a população goiana, né? Tivemos uma série de incursões aqui agora em 2022, que foi o nosso primeiro ano de gestão. Você está há um ano na presidência da associação? Estamos há um ano. Fizemos agora 1 ano e 6 dias, mais ou menos. Eu tenho contado de forma assim bem cronológica, mesmo porque, Marcos Marinho, o tempo passa muito rápido. Sim. Então, se você não acelerar mesmo a máquina ali, acaba esgotando esse prazo aí de 4 anos, aí você não consegue fazer muita entrega. E acabou que você entrou o seu primeiro ano no ano eleitoral, né? E inclusive interessante pensar nisso, eu até tive lá na ocasião, houve uma solenidade lá que vocês chamaram, à época ainda era candidato, né? O governador Caiado era candidato ainda, aí mobilizaram um monte de gente de segurança pública lá e deram uma chinchada no homem, deram uma cobrada nele, né? É verdade. Ali vocês representaram a classe mesmo. Para você ter uma ideia, nós no dia 25 de agosto, exatamente, nós recepcionamos de forma histórica, viu? Pela primeira vez na história das entidades representativas de classe, nós conseguimos recepcionar ali nas nossas estruturas o então governador e candidato à reeleição, Ronaldo Caiado, junto com ele o candidato a vice, Daniel Vilela, o nosso secretário de Segurança Pública, que é hoje o coronel Renato Brum, junto com os comandos da PM, do Bombeiro, toda a estrutura de comando, todos os comandos regionais, comandos de unidades, especialmente da região metropolitana. Então, deu uma média aí de 500, 600 pessoas ali na nossa estrutura. E nessa ocasião, nós apresentamos uma série de pautas, né, extremamente relevantes para as nossas categorias, PM e bombeiro. E conseguimos ali naquela ocasião que o governador estabelecesse compromissos efetivos, alguns de já providenciar a implantação e outros com abertura para dialogarmos um pouco mais, avançarmos e chegar ali em consensos para poder fazer as aplicações devidas. Então foi um fato histórico, né? Foi por ser o nosso primeiro ano, me senti extremamente honrado, lisonjeado e fazer um registro ainda, junto conosco todas as entidades representativas dos militares goianos, né? São 7 entidades, Marcos. Estão todas ali, junto com os comandos, junto com o governador e com o secretário de Segurança Pública. Então, vamos lá. Enquanto presidente de uma associação que tem esse
esse objetivo, né? E pelo que eu percebi, de fato, você busca fazer uma gestão de proximidade com os núcleos de decisão política. Porque, de fato, é o que vai mexer na vida de vocês. Se não tiver uma boa interlocução com o executivo, com o legislativo, pode acontecer de passar alguma lei, alguma coisa que, de repente, até prejudique o serviço de vocês. Mas pensando na própria formação da ACEG agora, para o pessoal entender um pouco mais. Você é o presidente, como é que vocês distribuem essa atuação? Tem uma diretoria, tem vice-presidente, como é que vocês montam politicamente isso? Você disputou a eleição, como é que funcionou isso? Olha só, Marcos, até falando aqui em proximidade, né, com os entes estruturados, com o governo, com o poder legislativo, poder executivo, com as autoridades constituídas, é extremamente necessário você ter sempre uma linha aberta de diálogo e de respeito e de consideração. E até mesmo por uma questão de uma postura nossa, pessoal, construtiva, contributiva, eu tenho que fazer com que todas as nossas energias sejam investidas em prol de avanços. E eu não vou conseguir, falando de Estado democrático, eu não vou conseguir avançar se eu não considerar, se eu não respeitar, e principalmente se eu não dialogar. E é o que nós buscamos fazer. Até faço registro aqui de que no dia da nossa posse ali, eu me lembro perfeitamente disso, fiz o compromisso de fazer com que a nossa gestão fosse estruturada sob o termo convergência. Convergir. Precisamos somar. A nossa estrutura, voltando aqui para o seu questionamento de forma direta, a nossa estrutura ali é mais ou menos o que é em toda entidade representativa. É um núcleo de presidente, vice-presidente e diretores. E dentre essas diretorias nós temos uma função de articulação política, né, que hoje de forma muito honrosa exercida ali pelo Coronel João Batista de Oliveira, pessoa que tem conhecimento de administração pública, de Goiás, de Brasil, invejável. E uma pessoa muito idônea. Então o Coronel Oliveira ali, como principal agente nessa articulação, é ele que nos direciona ali e busca fazer com que essa linha de diálogo seja cada dia mais fortalecida. Interessante, tu falou aqui, às vezes as pessoas não compreendem. A associação está buscando discutir ali o interesse só dos seus associados. Mas é muito importante que todo mundo compreenda que só será possível a entrega de serviço de segurança pública de excelência, de qualidade, se eu tiver os seres humanos que estruturam esse serviço ali, se eles estiverem bem, se ele estiver bem de saúde, se ele estiver bem socialmente, né? Porque se eu tiver, imagina só, Calma aí. Nós vamos falar de segurança pública agora pra valer, mas no próximo bloco tem que fazer uma pausa aqui, você me desculpa. Ó, quem tá na PUC TV, intervalo rápido. Quem tá no YouTube é só a vinheta, vai em volta. Estava falando no primeiro bloco sobre segurança pública, né, Sérgio? Eu já tive essa conversa contigo em outro momento e é importante a gente extrapole aquela visão da população média que segurança pública é só a polícia na rua com arma na mão. Vai para bem além disso. O trabalho de vocês da ACEGO é mostrar e trabalhar pelo bem-estar do agente de segurança pública, como você começou a falar no primeiro bloco, é um pouco mais amplo, né? Bem mais amplo. E se me permite, Marcos, preciso fazer um registro de reconhecimento aqui ao nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Renato Brum, que vem desempenhando aqui uma atividade ali na condução dos trabalhos de segurança pública do nosso estado de forma marcante, exímia, né? Um profissional, um ser humano extraordinário. Registrar também aqui o nosso reconhecimento ao nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel André, pessoa também extraordinária, um homem probo, né? Um cara muito rigoroso ali com o exercício da sua atividade. E eu tenho certeza absoluta que muito do que nós temos hoje em serviço de segurança pública, em razão da atividade exemplar do nosso comandante-geral, assim como do nosso comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Washington, juntamente com toda a cúpula de comando das nossas duas corporações. Como eu estava falando, Marcos, é preciso que a sociedade, em especial,
porque o governo já vivencia isso, saber que a segurança pública é exercida por seres humanos. É preciso que eu tenha indivíduos ali que estejam com as suas estruturas pessoais, emocionais e sociais condizentes. Porque senão eu vou ter comprometido ali o resultado na prestação de serviço de segurança pública. Para se ter ideia, isso é dado científico, a atividade policial militar é a profissão mais estressante, mais extenuante que existe no país. Então, imagina só a carga de estresse, né, que esses indivíduos carregam consigo. Para você ter uma ideia, enquanto a gente está aqui no nosso leito repousando à madrugada, eu tenho homens e mulheres que fazem com que a segurança pública aconteça e eu tenha essa tranquilidade de estar em casa repousando, confrontando, deparando com o que há de mais obscuro, com o que há de mais nebuloso na sociedade. Pessoas que saem de casa para praticar crime mesmo, para lesar o direito do outro. E para serem violentos. Para serem violentos, né, propriamente dito. Então, assim, quem segura isso, a barreira que segura isso, são seres humanos, homens e mulheres, que usam a farda, usam a arma ali na cintura, mas que não deixa de ser um ser humano dotado de todas as emoções que todo ser humano, emoções e limites, né? Limites físicos e limites emocionais que todo ser humano é dotado, né? Então, é preciso que a sociedade, antes mesmo de fazer um julgamento ou de ler a primeira leitura que vê nos telejornais, mesmo porque matéria de segurança pública vende muito, então boa parte dos nossos canais de comunicação coloca uma boa dose de tempero. O policial militar fez isso, sem antes mesmo de uma apuração, sem considerar que eu tenho ali um ser humano dotado de todas as emoções. Então, a sociedade, ela precisa muito apoiar as suas forças de segurança, especialmente a nossa polícia militar e o nosso corpo de bombeiros militares. Nós temos ali, para você ter uma ideia, Marcos, só na ASEGO, mais de 7.000 processos ativos, porque as ações desses seres humanos, policiais e bombeiros militares, no exercício da sua atividade para proteger o cidadão, ele incorre em uma série de fatos que o faz ter que se defender judicialmente, às vezes administrativamente e às vezes judicialmente. E muitas vezes, né, acredite, são condenados injustamente. Então é preciso, e nós temos hoje no estado de Goiás um efetivo 30% menor do que há 15 anos atrás. Pois isso pra mim é uma loucura, cara. Como é que a gente que tá crescendo pra caramba e uma força de segurança que tá diminuindo? Não tem lógico o negócio. Vai dar ruim. E o incrível é que nós temos uma população crescente. Saímos nesse período de pouco mais de 4 milhões de habitantes para hoje 7 milhões de habitantes. Eu saio de um efetivo de 15 mil homens para hoje um efetivo pouco mais de 10 mil homens, né? E eu tenho, exatamente nesse período aqui, indicativos, índices de segurança pública que melhoram o resultado a cada dia. Então eu, em recente fala com o nosso comandante-geral, falei, comandante, isso é um fator, inclusive, de estudo. Porque como é que é possível você ter população crescente, efetivo reduzindo e números melhorando de resultado de segurança pública? Então, assim, mais uma vez, as nossas forças de segurança merecem ser aplaudidas pela sociedade de pé pelo resultado que nós temos alcançado aqui no serviço e na entrega de segurança pública. E nível de investimento, Sérgio, você entende que hoje vocês conseguem receber, né, as forças conseguem receber o volume adequado? A gente já percebeu que em nível de efetivo ainda não, né, porque tá faltando gente pra caramba. E aí é uma luta, né, cara, que a gente vê muito assim nos telejornais. Porque tá faltando, e o povo então bota policial, mas não entende que para você botar um policial tem todo um custo que vai ter que ser pensado, né? E você bota 5 mil policiais de uma vez, isso mexe no orçamento do Estado como um todo, e aí fazer esse equilíbrio é complicado. Vocês
investimento em equipamento, investimento em formação e investimento numa coisa que você citou muito, que é essa acolhida. Há estruturas para isso nas forças hoje? Marcos, é preciso fazer um reconhecimento, né, especialmente no que diz aos investimentos de equipamentos, armamentos e equipamentos, frotas, né, de viaturas, condizentes, né, para você ter uma ideia, quando ingressei aqui na Polícia Militar em 1997, foi exatamente um período que ficou muito marcado, porque naquela ocasião nós recepcionamos armamentos advindos do estado do Rio de Janeiro, que eles migraram lá de revólver calibre 38 para pistolas. E aí esse material que eles estavam deixando de ser utilizado foi cedido para as forças de segurança do estado de Goiás. Um calhau que estão jogar fora lá e deram para cá. E foi um dos primeiros armamentos que eu utilizei enquanto policial militar, foi o revólver calibre 38 cedido pelo estado do Rio de Janeiro, que era usado lá pelas forças de segurança. Para se ter uma ideia. E hoje, Marcos, a Polícia Militar, na sua grande maioria, utilizava pistolas calibre .40, né, Taurus, modelo PT-100, uma arma extremamente eficiente e moderna, com um calibre também condizente com a realidade operacional e necessária da Polícia Militar. E nós agora estamos em processo de substituição dessas pistolas por uma pistola ainda mais moderna, com a capacidade ainda melhor, né, com um calibre 9mm, mas uma arma bem mais moderna, bem mais atualizada do que a PT-100 utilizada anteriormente. Só para dar uma dica, e nós estamos exatamente nesse processo de transição, de substituição da PT-100 utilizada, né, pela Beretta 9mm, que é a que está sendo implantada agora para a utilização das forças de segurança no estado de Goiás. Um grande avanço. Então, cada policial militar aqui do nosso estado vai portar aí, até nos próximos dias, vai estar portando uma Beretta 9mm, uma arma nova, que já tínhamos, né, na verdade, depois da PT-100, já tivemos outras armas implantadas até chegar agora. Então nós tínhamos uma estrutura de armamento já atualizadas e ainda está sendo substituída por novas armas. As viaturas também contam com hoje frota locada, né, o que dá muita condição, estragou a viatura, você substitui. Isso aqui para a operacionalidade do serviço, sim, é extraordinário, você não tem que ficar preocupado com manutenção. Então, um avanço muito grande. Temos tido muitos investimentos em cursos. Eu acredito que até nisso se justifica essa redução de criminalidade, porque hoje a Polícia Militar investe muito em cursos de inteligência, em equipamentos, né, de monitoramento, e fato que se eu avaliar 20 anos atrás, que eu tinha praticamente inexistente ferramentas de tecnologia, né, de informática para ser utilizada aqui no serviço de segurança pública, hoje eu tenho muito isso. Além de equipamentos, nós temos treinamentos e especialização. Isso faz com que cada agente ali consiga produzir bem mais do que produzia anteriormente. Então tá faltando realmente só complementar o quantitativo para não sobrecarregar a galera, porque aí tem uma coisa que não dá para você otimizar com a mesma velocidade que uma pistola, que uma viatura, que é o ser humano, né? Como você bem colocou, e eu acho bacana essa sua fala em todos os momentos, a sua preocupação com o indivíduo, né? Por mais que você treine o cara, que você dê uma arma melhor, que você dê um carro bom para ele rodar, ele tem ali um organismo que vai dar pau, que a saúde do cara vai arrebentar. O estresse, como você colocou, é um fator que tem que ser considerado. E aí é bacana a gente conversar sobre isso, Sérgio, porque estamos falando de profissionais que cuidam de pessoas, né? E que quando cometem algum equívoco, dá ruim para muita gente. Além de botar a própria vida em risco, podem chegar a lesar alguém ou botar a vida de alguém em risco. Então, é um ambiente muito tenso, né? Muito insalubre. E aí, no trabalho da ASEGO, agora focando especificamente na associação, o que vocês conseguem oportunizar para dar essa válvula de escape ou para tentar orientar melhor o pessoal aí que é associado de vocês? O nosso público, os agentes de segurança pública, eles são submetidos a regras
a legislações extremamente rigorosas. É muito importante observar isso. Então, a mesma ação praticada, a mesma ação, digo aqui no sentido de cometer um excesso, praticar algo que está fora ali do prescrito, do legal, eu tenho sanções muito mais rigorosas para esses agentes de segurança pública. É muito importante avaliar isso. E tanto eu tenho no ingresso um processo de seleção e de formação muito rigoroso, quanto eu tenho responsabilizações muito duras. Para você ter uma ideia, o policial militar, o bombeiro militar, ele não goza da grande maioria dos direitos que contempla todas as demais categorias. Então, recentemente eu vi um policial militar com 32 anos de serviço, o tempo necessário para ir para a reserva é 30. Ele já contava com 32 anos ser excluído. E aí, Marcos Marinho, o que ele leva disso ali? Imagina só um indivíduo com 30 anos em uma profissão, o Estado, a administração pública chega a Marcos, você não serve mais aqui, você pode ir embora. E você não leva nada disso, você não tem sequer um seguro-desemprego, né? Você sequer consegue aproveitar esse tempo ou essa experiência curricular aqui dos 30 anos para uma nova atividade. Imagina um cara, depois de 30 anos fazendo a mesma coisa todo dia, ele ter que ser reinserido no mercado. E diferentemente de algumas outras profissões, da magistratura, por exemplo, que quando condenado ali, o indivíduo ele é obrigado a se aposentar. Ele aposenta compulsoriamente. O policial militar não. Então, se ele incorrer em qualquer tipo de conduta, ou justa ou não, e não vem o caso aqui, né, ele não vai aproveitar, e eu considero isso assim, uma flagrante desconsideração social, né, eu acho um absurdo eu tenho um cara aqui que contribui, ele contribui ali para a sua, hoje, sistema de proteção social, antes previdência, né? Mas ele contribui, ele paga ali mensalmente para contar com essa aposentadoria. E a nossa legislação tão rigorosa não aproveita, não o permite que ele aproveite. Acaba o cara punido 2 vezes. Punido 2 vezes. E essa punição, inclusive, o que eu sempre falo, ela transcende, ela transpõe a figura ali do condenado, porque ela afeta principalmente a família dele. Então, um dos principais serviços que a nossa entidade oferece hoje para os seus associados é o serviço jurídico. Então, calma, vamos falar sobre isso agora só no YouTube. Quem quer anunciar com a gente, telefone na tela, fala com o Elias, que ele resolve a vida de vocês e você se associa com essa marca de qualidade. Sérgio, chama o pessoal aí para ir pro YouTube, que a gente tá indo para lá agora. Gente, só o prazer de tomar um cafezinho em aguinha e vem conosco aqui porque a chapa vai esquentar. Agora vai. Olá, pessoas, estamos de volta agora só no YouTube, conteúdo exclusivo com o meu amigo Paulo Sérgio, presidente da ACEGO. Quem veio da PUC TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para ver as notificações. Toda semana tem programa novo, tem conteúdo novo e daqui a pouco, em breve, vai ter aí outros formatos do nosso Tá Fazendo o Quê? Tem projeto para live, 2023 promete. Sérgio, a gente estava falando aqui sobre a questão mesmo da atuação que vocês fazem, né, enquanto associação em prol dos bombeiros militares, dos policiais militares, e você comentando aí sobre as questões jurídicas que impactam severamente a vida dos policiais, de uma maneira assim que, como você bem colocou, extrapola até mesmo a situação do indivíduo e vai penalizar a família do cara, né? Exatamente, Marcos, e olha só aqui, o que não é comum em todas as demais profissões, quando você age ali em nome do seu empregador, no caso aqui, o policial militar, ele representa ali o Estado de Goiás. Quando eu estou numa ocorrência, atendendo uma ocorrência, que eu não estou representando o meu interesse, eu estou ali representando o Estado de Goiás. Os resultados positivos da minha ação são colhidos pela administração pública. Agora, os resultados negativos disso é de inteira responsabilidade pessoal do agente. Então, em razão disso,
a Cego tem hoje relação com mais de 50 profissionais de advocacia que atuam diretamente para defender esses profissionais que, na grande maioria das vezes, respondem por ações, por processos, ou no âmbito administrativo ou judicial, em razão da sua atuação enquanto profissional de segurança pública. E não fosse essa estrutura da entidade, imagine só, o cara ia ter que reservar pelo menos 50% do salário dele só para ele se precaver e contratar advogado para defendê-lo das acusações. E eu estou falando aqui que na grande maioria das vezes ele responde em processos agindo devidamente e contando às vezes com a irresponsabilidade de alguns cidadãos que fazem denúncias infundadas e uma vez feita a denúncia tem que se instaurar o processo, né? E ele vai ter que responder isso. E a forma é através da habilitação de um profissional da advocacia. Então, olha só, falando aqui em desgastes físicos, o cara ele sai para a rua com o sentimento de ter que defender a sociedade, mas ao mesmo tempo, sabendo que qualquer tipo de denúncia que for feita contra ele, ele vai ter que se virar e gastar com a advocacia para poder representá-lo. Você tem como trazer uns exemplos pra gente, só para a pessoa entender um pouco? Porque às vezes o cara pensa que é só se o cara matar alguém, mas não é só isso, né? Olha, qualquer situação. Olha só aqui, Marcos, para você ver uma coisa, e hoje a mídia acaba contribuindo muito pela incompreensão do cidadão do que é uma operação policial. Então, no espaço ali da abordagem policial, o risco sempre é muito elevado, Marcos. Então, geralmente, na sua grande maioria das vezes, quando o policial vem para uma abordagem aqui de forma direta, é porque já existe um grau de suspeição que levou ele, eu não consigo abordar todo mundo. Então, quando eu faço uma abordagem, é porque já tem um grau de suspeição que me levou a fazer essa abordagem. E o risco dessa abordagem é extremo. Para você ter ideia de uma coisa, eu não sei se o indivíduo vai sacar ali naquele momento uma arma e atirar contra mim, contra a minha equipe ou não. Uhum. Então a tensão é muito grande. A participação de pessoas externas a esse cenário, curiosos geralmente, populares, que querem filmar, querem ver, eleva muito a atenção e o risco nesse cenário. Acha que é um seriado, é uma brincadeira. E a responsabilidade do agente, para você ter ideia, quantas vezes nós assistimos nos canais de comunicação alguém que morre vítima de uma bala perdida durante uma operação policial. Olha só para você ver, eu tô aqui, o indivíduo tá aí, eu saco, atiro nele por 1 milímetro. Esse projeto não alcança o alvo, acerta uma outra pessoa ali e acaba ferindo outra pessoa inocente. Mas eu estou falando de uma situação extrema. Por isso é que é muito importante que principalmente os canais de comunicação não estimulem a aproximação. E hoje eu vejo isso. O cidadão pode filmar. Eu tenho que considerar o risco disso. Não é porque os agentes de segurança, a polícia militar queira esconder as suas ações ali, não. É inicialmente por um fator de segurança, né? E a responsabilidade de todo o cenário ali é da administração sobre os ombros de cada profissional que está ali representando o Estado. De fato, é sempre um ambiente de tensão e complexidade. Não dá para achar que é igual na televisão, né, que o cara que faz e comete um ilícito durante a atuação policial fez porque quis, porque é muito complexo julgar tão prematuramente. Eu concordo com você. E faço aqui uma fala que eu faço para todas as profissões. Tem nego ruim? Tem nego ruim também. Tem nego ruim na polícia, tem nos médicos, tem nos bombeiros, tem nos professores. Isso é fato. E não é disso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando aqui não dá para analisar uma questão complexa como essa de maneira simplória, porque senão você penaliza só um lado do negócio. E aí eu concordo com você. Agora, essa situação do Estado jogar no colo do cara a defesa dele, vamos saber, isso é complicado, irmão. Isso tá lá no manual, o cara vai estudar para fazer concurso, porque você fala, peraí, velho, se eu fizer alguma coisa, eu vou me ferrar sozinho?
Cara, isso é muito injusto. É muito injusto e acaba assim, que se o militar, o policial, o bombeiro militar, se ele não tiver inserido ali, aderido a uma associação, como a SEGO, por exemplo, para lhe dar condições de defesa, quantas vezes eu já assisti o profissional ter que correr aí para alcançar aí 30 mil, 50 mil reais para subsidiar uma defesa jurídica de uma acusação. E como eu falei, nem sempre são acusações devidas. Pra você ter uma ideia, nós já conseguimos em várias ocasiões êxito, resultado positivo em ações indenizatórias em razão de acusação indevida. E hoje tem muito cidadão, né? E obviamente assim que nós estamos em sociedade. O policial militar nosso, o bombeiro militar nosso, não veio de outro planeta. Ele é daqui, nasceu do seio da nossa sociedade. Nasceu de uma família igual todos os demais seres humanos nasceram. Então ele está sujeito, sim, a agir de forma indevida. Só que para isso nós temos uma legislação rigorosa. E temos uma administração, né, principalmente o militar, ele é submetido a um processo de seleção, de formação e de responsabilização, igual nenhuma outra categoria é. Né? Aqui, se o cara fez errado, ele vai ser responsabilizado mesmo, né? E mesmo assim, com toda essa carga de estresse, esse risco aqui de ser inserido em um processo e você ter que se defender, isso é um peso muito grande. Imagina você profissional de qualquer área, saúde, da educação, de qualquer área, você ter ali, durante o exercício da sua atividade, o risco de ser penalizado a ponto de ser excluído, né, a ponto de ter que contratar uma defesa fora do seu parâmetro social, é uma carga de estresse muito grande. Só isso, né? Sim, realmente é punk o negócio aí, eu fiquei até assustado agora. Não serei policial. Não serei policial. Vamos lá. É uma associação e não é compulsório, né? Quem quer? Como é que é essa situação? Como é que o pessoal chega até vocês? Vocês têm algum canal de comunicação que o cara entrou pra PM agora, entrou pro bombeiro, vocês enviam alguma coisa? Como é que o cara fica sabendo de vocês? Porque às vezes o cara não é associado, tem gente que não... Tem gente que caiu na lorota de que não vale a pena se associar. Não, porque se tiver um problema eu resolvo sozinho. O Sérgio acabou de falar. Vai sozinho que o fumo é grande. E infelizmente a gente tem essa cultura no Brasil. As associações, né, os sindicatos até, muitos são muito corretos. Tem sindicato vagabundo? Tem também. Mas tem uns que são bons. A associação de bairro, tem uns que são boas. E a gente perdeu essa questão da coletividade. Como é que você faz para a galera conhecer o trabalho da SEGO? Como é que é feita essa captação de associado? Marcos, nós saímos a SEGO de 2014 para cá e eu inseri ali na SEGO através de uma relação direta minha com o nosso ex-presidente, o meu antecessor, que é o subtenente Cláudio, e desde a gestão ali conduzida pelo subtenente Cláudio, a SEGO teve uma mudança muito grande na sua apresentação, na transparência, na entrega, na qualificação dos seus produtos e serviços. E nesse período ela saiu dentre 2014 para 2021, que foi o final da gestão do subtenente Cláudio, nós chegamos ali a mais de 5 mil associados. E hoje nós estamos com mais de 6 mil associados e atendemos um público geral, porque atendemos conjuntamente em todos os serviços, também os dependentes legais. Alcança mais de 20 mil pessoas atendidos. Isso é equivalente a mais de 50% dos municípios goianos. Então, para você ter uma ideia da dimensão que é ali a nossa estrutura. E os militares, eles têm uma facilidade muito grande de se comunicar. Né? Somos mais de 10 mil policiais, quase 3 mil bombeiros ativos, e o total mais de 20 mil, entre ativos e veteranos. Né? E existe uma facilitação de comunicação muito grande. Diferente de outras áreas de atuação, o policial militar, ao longo da sua carreira, ele faz muitos cursos prolongados de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você vai constituindo núcleos familiares, de amizade ali que praticamente se tornam famílias do indivíduo. Então, você assiste, com certeza, tem vários amigos militares, fala, não, minha turma, eu sou da minha turma lá, etc. Então, nós nos conectamos muito e tem uma facilidade muito grande de comunicação
em razão dessa peculiaridade aqui dos militares estarem se contactando. Além disso, os policiais militares e bombeiros militares são os ativos, são lotados em batalhões, né, diversos da região metropolitana e também do interior. E a ASEGO, cotidianamente, ela está participando de reuniões em unidades, na nossa academia de polícia militar. Então, essa relação assim é bem próxima. Além, é claro, dos canais de comunicação utilizados no mercado atualmente. As redes sociais, né? Nós temos ali um departamento comercial que envia mensagens diariamente, né? Fica avaliando ali, cuidando da satisfação do cliente. Eu até gosto muito de mencionar, né, ali enquanto gestão da nossa entidade, que nós temos clientes com direitos de associado, né, mas com característica de cliente, para fazer com que o nosso sentimento aqui seja elevado de atender de forma qualificada. Massa. E quais são os projetos aí agora? Você tem mais aí alguns anos de gestão pela frente. E quais são os projetos que a gente tem pela frente agora enquanto associação e como é que você acha que isso vai ser recebido pela galera, pelos associados e pela comunidade em geral também, né? Que tem um pessoal que conhece uma galera que vai nadar lá na ASEGO, nem é militar nem nada, mas tá lá frequentando pelo menos o espaço de vocês. Marcos, a ASEGO, eu sempre falei isso, eu trago isso como uma visão, ela é estruturada em 2 pilares, em 2 vertentes, político, representativo e empresarial. E o nosso compromisso ali, quando assumimos, foi de fazer com que colhêssemos, extraíssemos o máximo de cada uma dessas vertentes. Na área política, nós estamos com projetos muito ambiciosos. Queremos fazer com que ali o nosso Patronos, né, alcance resultados extraordinários. Vamos vir com incursões efetivas aqui para participar da eleição, do processo eleitoral municipal, né, que está se avizinhando já. A pauta hoje já é essa, né, em matéria política. Ainda temos a eleição das mesas diretoras do nosso Congresso e de alguns municípios, mas nós já estamos discutindo de forma efetiva, né, o processo eleitoral de 2024. Queremos, principalmente, Marcos, fazer com que os indivíduos, ou pelo menos aqueles que queiram, venham participar desse processo eleitoral municipal com condições técnicas, com conhecimento. E muita gente faz crítica à política, e eu tenho falado de forma efetiva. Você precisa, antes de qualquer coisa, refletir em qual vereador você está votando. Porque eu não tenho dúvida de que tudo que nós temos em âmbito de administração pública, em matéria política, é consequência da eleição do nosso vereador. É através do vereador, é que se elege os nossos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República. Então, eu entendo que sem conhecimento de causa não tem como haver defesa. E eu penso que nós precisamos qualificar os nossos vereadores. Não que eu tenha vereadores não qualificados, mas é preciso aprofundar em todos os municípios goianos, né, quiçá do Brasil, trabalharmos para termos membros do Legislativo Municipal cada dia mais qualificados, tanto em matéria de política local, quanto estadual, quanto nacional. E aqui no Projeto Patronos, a partir desse ano, nós vamos oferecer vários cursos de qualificação nas diversas matérias que regem a administração pública para poder oferecer à sociedade pessoas que queiram concorrer a esse processo de forma mais qualificada. É saber que o meu vereador, ele conhece a realidade social, política, econômica, industrial, de segurança, de educação e etc., de saúde da nossa sociedade. Essa é a vertente política. Só antes de você passar para a vertente social, porque já é uma realidade, de fato, o crescente de pessoas, membros das forças de segurança, indo para a política, né? Tem muita gente no Congresso Nacional, uma porrada de espaço já, o pessoal está, de fato, ocupando aí algumas cadeiras e tentando trazer alguma representatividade para o segmento, é isso que você tem entendido? Exatamente, essa é a nossa plataforma de lançamento. A nossa plataforma é o militar na política de forma organizada e qualificada. Partimos disso. Só que eu não tenho como eu vir discutir política de forma fechada.
Não é? Eu não posso vir aqui com um grupo e falar, não vou abrir esse grupo, é só militar e pronto. Né? Inicialmente, nós partimos de uma plataforma militar e, como você muito bem citou, a cada dia que passa, nós assistimos mais militares ocupando espaços políticos, quer no município, quer seja no estado e quer seja a nível nacional. Então, em razão disso, esse projeto nasceu para organizar essas forças. E hoje, tudo que é bom eu preciso abrir. Nós recepcionamos, participamos em 2020 de forma direta com a eleição de mais de 20 vereadores, 3 prefeitos e 1 vice-prefeitos. E o nosso objetivo é de fazer que agora, no próximo pleito eleitoral, a gente consiga, no mínimo, dobrar esse resultado obtido. Bacana, é. Tem que se trabalhar, né? Porque é aquela máxima, não é porque é militar que eu vou votar como os evangélicos, não é porque é pastor que eu vou votar, não é porque é professor que eu vou votar. Se o cara não tem condição, não tem preparo, né? Não vou gastar meu voto com um que não vai me ajudar em nada. E tem que conhecer de políticas públicas, né, Marcos? Não tem como eu ser vereador se eu não conhecer a realidade política, social, né? As necessidades. Aí de que adianta você eleger um vereador para ele ir ali com interesses pessoais, né, esperar a disputa aqui de eleições para ele ir ali e obter alguma vantagem direta, né? Não é esse tipo de representante que a sociedade precisa. E essa nossa participação é exatamente propor, né, e oferecer para os interessados, né, a obtenção de conhecimentos capazes de fazer com que ele represente à altura a nossa sociedade, onde quer que ele exerça um mandato político. Massa. E a questão social, que você estava falando que é outro pilar da ASEGO? Empresarial, né? Então, a nossa parte empresarial ali na ASEGO, nós congregamos uma diversidade de produtos enorme. Falamos aqui do jurídico, mas além do jurídico, para você ter uma ideia, nós temos um clube, um clube aqui na nossa sede ali mesmo. Bem localizado pra caramba. Bem localizado. Recepcionamos uma média ali, Marcos Marinho, de 8.000 pessoas mês. Então é um público razoável. Sim. Temos uma pousada própria ali em Aruanã também. Inclusive estendo o convite aqui para que vocês nos contemple aqui em ir lá conhecer. Vamos lá conhecer a nossa estrutura, uma das melhores pousadas de Aruanã, eu não tenho dúvida disso. Tem uma estrutura muito bacana, lugar extraordinário para você repor as energias ali às margens do Araguaia, né? E aí, além disso, nós temos uma série na área de lazer, uma série de convênios, de parcerias diretas, de títulos, né, em Caldas Novas. Estamos fechando uma parceria ali agora naquela estrutura de lazer nova em Lusiânia. Não sei se tu ouviu falar, o Bali. É para ser a maior praia artificial da América Latina. Devemos fazer uma visita nos próximos dias, já adiantamos bastante e nós queremos, com fé em Deus, oferecer aos nossos associados o acesso ali nessa grande estrutura de lazer no nosso estado. Temos parceria em vários outros clubes no estado, principalmente com a ABB, são grandes parceiros, né, pessoal da ABB. Temos relação em vários municípios, em Porangatu, em Formosa, abrangimos aí quase todo o estado com oferta de lazer para os nossos associados. Além disso, nós possuímos um hotel, né, sediado ali mesmo na nossa estrutura, temos uma parceria também com mais de 40 vagas, né, para hospedagem de apartamentos. Temos estrutura de esporte, oferecemos ali aulas de natação, hidroginástica, serviço social. Um vasto leque de produtos oferecidos ali na nossa entidade. E eu quero aproveitar e estender também o convite para no dia 25 de março agora, estaremos realizando uma grande festa na nossa entidade de inauguração de uma nova estrutura, que estaremos inaugurando ali a recepção do nosso clube, com informatização, com comodidade, conforto, climatizada, né, do nosso parque aquático. Estaremos inaugurando conjuntamente um estúdio de pilates, uma academia bem montadinha, bem estruturada, né? Estaremos inaugurando ainda uma ampliação do nosso parque aquático. Vamos ganhar bastante espaço ali com algumas intervenções que estão sendo feitas e também vamos ganhar uma amplitude da nossa área de estacionamento. Então, eu até considero
que um dos grandes feitos estruturais ali da nossa gestão vai ser a inauguração dessa nova roupagem, porque traz uma série de reflexos, não é só a recepção. Estaremos inaugurando e já dando início às atividades de academia, de pilates, né? Teremos umas lojinhas, né, para venda que não tinha até o presente momento. Fazendo valer mesmo. Fazendo valer. O dinheiro do caboclo está associado aí. E teremos, inclusive, Marcos, também convidar para depois da inauguração, a inauguração de 3 quiosques para venda de consumíveis. Então queremos ter ali dentro, oferecer um dos chopes mais saborosos de Goiânia, vai ser ali na nossa estrutura, viu? Deu bom, Elias, deu bom para nós aí. Eu acho que essa eu gostei de ouvir essa senhora aí, foi bom. E aí, Marcos, assim, as nossas ambições para a nossa gestão aí como um todo aí são audaciosas. Desejamos a construção de um novo hotel com a capacidade no mínimo de 3 vezes ao que nós possuímos atualmente. Precisamos construir um centro administrativo, uma estrutura administrativa. Foi aumentando, né? Hoje nós estamos com um déficit de espaço na administração, então desejamos construir uma administração e queremos ainda esse ano inaugurar uma estrutura de lazer em Tumbiara, em uma área que nós possuímos lá, é compromisso nosso, e também ali em Anápolis, uma área super privilegiada, com fé em Deus. Esse ano ainda nós estaremos lá fazendo a inauguração, festejando e entregando aos nossos associados, né, uma área, uma estrutura condizente com a sua necessidade, né, e com a sua realidade social. Então acaba que o seu papel é quase de um prefeito, né? Você tem a quantidade de associados, dá uma boa parte das cidades de Goiás, você mesmo colocou, só que o seu município é esparramado. Você vai montando um trenzinho aqui, um trenzinho ali, chamando o povo para participar. De fato, é uma situação bastante complexa, porque da mesma forma como se faz os municípios, né? Você não pega dinheiro do nada, você tem que arrecadação do recurso para fazer reinvestimento do recurso, e acaba que isso mostra até para as pessoas que essa dinâmica política, ela é complexa, né? Então, o Sérgio hoje, presidente da SEGO, daqui a pouco pode ser o Sérgio prefeito de qualquer município, porque a gestão já tá lidando com ela já. E, obviamente, eu entendo também que deve estar lidando, né, com problemas, né? Com problema, com associado enchendo o saco, pedindo coisas que não tem como fazer, ou pelo menos não tem como fazer agora. Por serem militares, é uma curiosidade minha agora, tá? Por serem militares, eu já fui militar, eu sei que é mais ou menos. Por serem militares, na hora da relação consumidor ali, cliente, associado, pesa hierarquia ou não? Pau tora de vez em quando lá dentro? Não pesa a hierarquia, mesmo porque assim, a nossa entidade ela é universal. Congrega de soldado a coronel. E ali a gente tem, para mim, assim, a entidade representativa, isso inclui sindicatos, etc., ela precisa se reconhecer como prestadora de serviço. Por mais que às vezes não possua um leque de produtos considerável, né? Eu entendo que uma vez você se dispondo a gerir, a conduzir, você é um prestador de serviço. E hoje ali na ASEGO nós reconhecemos que somos prestadores de serviço. E o público militar, como você perguntou, eu acredito que seja um dos públicos mais exigentes com a entrega, viu? Extremamente exigente. E eu acredito que eu me incluo nessa relação também. Então, e hoje, até mesmo pela seriedade com que nós conduzimos, o nosso volume de problemas é mínimo. É mínimo. E há um reconhecimento muito grande do nosso público, Marcos, com essa entrega que vem sendo feita, viu? Que é ímpar. A ASEGO é reconhecida nacionalmente pela probidade, pela qualidade da entrega, pela responsabilidade, viu? Pela habilidade, né, nas suas relações políticas e empresariais. É um motivo de muito orgulho para nós conduzir essa entidade com esse grau de reconhecimento. Você ter ideia, recebi contato aqui do Cabo Eugênio, presidente da associação lá do Espírito Santo, que vai vir nos visitar nos próximos dias. O presidente da Associação de Subtenentes lá do Ceará já fez um pré-contato conosco, vai nos visitar também, para troca de experiências. E como eu falei aqui, a ASEGO, ela alcançou um reconhecimento no público militar a nível nacional. E isso acaba aumentando muito a nossa responsabilidade. Então, eu não tenho dúvida de que
o reconhecimento do nosso público, tanto interno quanto externo, é em razão do zelo, da responsabilidade com que a gente conduz todos os nossos produtos e serviços. E eu preciso estender aqui esse reconhecimento, distribuir aqui esse reconhecimento a toda a nossa equipe de diretores e colaboradores, especialmente na pessoa do nosso vice-presidente, que é o subtenente Wesley, do Corpo de Bombeiros, viu? E é sempre assim, né? O PM é o presidente, o bombeiro é o vice-presidente. E a diretoria, toda a nossa diretoria é ocupada assim, um policial, um bombeiro, um policial, um bombeiro. Bacana. Porque a entidade representa as duas forças, né? Então, Marcos, eu acredito muito que o nível de cobrança hoje feita pelos nossos associados, ela é com muito respeito, né? Mesmo porque os números que nós temos alcançados é motivo de muito orgulho, tanto para a nossa administração, quanto para todos os associados. E o nosso mandato ali ele é temporal. Logo, nós não estaremos mais ali, né? E tudo que nós estamos fazendo não é pensando na nossa própria pessoa, mas de forma direta a todos os nossos associados e familiares. Não, então vamos lá, estamos finalizando o programa, eu tenho que fazer algumas perguntas bem diretas agora, porque agora é o seguinte, Paulo Sérgio, vai acabar o mandato, você vai ter uma experiência aí alargada na gestão, isso aí é ponto pacífico, e também na articulação política, porque você está aí atuando diretamente, vi em 2020 a sua atuação junto a alguns candidatos que são advindos das forças, então você já vai ter uma experiência monstra, além do que já tem, e vai poder escolher. Você vai ser o Paulo Sérgio que vai dar palestra para como você montar uma associação que funciona, que dá dinheiro e que dá recursos que dá para investir? Ou você pensa o Paulo Sérgio da atuação política partidária? Como é que tá na sua cabeça isso? Marcos, eu gosto muito de me ater assim, a mais curto prazo em matéria de planos pessoais. Mesmo porque, e eu gosto de política, eu sou apaixonado em política, viu? Eu acho que eu nasci, sou o único da família, né? Com essa... Não, mas sempre deu errado, né? Sempre tem o cara que deu errado, vai virar política. Lá em casa é assim também, eu sou igualzinho. E aí, Marcos, assim, nessa minha paixão política, eu deixo para o futuro, né, os direcionamentos, mas de modo que eu não devo me afastar, mesmo não estando na condução da nossa entidade, inicialmente pela compreensão e pela responsabilidade de representação, eu desejo participar de mesas de debate político aí por muito tempo. E de forma indireta ou mesmo direta, contribuir com as nossas entidades, né? Participamos de uma entidade nacional que congrega todas as estaduais, inclusive teremos agora em março, dia 10 de março, um congresso ali em Foz do Iguaçu, onde todas as entidades se concentram ali para discutir as políticas públicas, né, dos militares estaduais. Então, eu desejo contribuir, né, com as demais entidades, com as nossas experiências e também, assim, por uma questão de paixão, quero estar cada dia mais próximo aqui, né, das discussões políticas aqui do nosso estado. Para quem já acompanha o programa, já entenderam que quando o cara responde assim, é porque vai virar político, né? Aqui tá acostumado a galera que vem aqui, que essa mesma conversa do Sérgio. Não tem jeito, política é tudo igual. Sérgio, muito obrigado por ter topado esse bate-papo com a gente. De fato, eu acompanho, né, a Cego desde o ano passado, tenho visto o trabalho que você tem feito e acho isso muito louvável, porque é uma puta de um trabalho do caramba, porque é gente pra caramba, é administração, é a questão política, e eu tenho visto que o resultado tá sendo bacana, assim, eu tenho ouvido falar muito bem da SEG enquanto instituição e da sua gestão enquanto o presidente que tá lá levando isso a cabo. Então eu quero te agradecer a presença. Fala pra galera aí onde é que eles te encontram, rede social, como é que é, alguém quiser aí, de repente você tá nos vendo, que tá no YouTube agora, o cara pode estar nos vendo em qualquer lugar do país e tá lá com uma associação também, pelejando pra dar certo. Aqui, ó, o cara pra você trocar ideia é o Paulo Sérgio. Então, assim, onde o pessoal te acha? Marcos, obrigado inicialmente, mais uma vez, externar o reconhecimento pelo brilhantíssima iniciativa de construir esse canal. Quero colocar ali a nossa entidade integralmente à disposição, viu, para contribuir. Quem sabe a gente, uma hora dessa, não faz ali um stake ali na nossa estrutura, né, e apresenta isso aqui. Transmitir aqui o nosso abraço e carinho ao Elias, que é um grande parceiro nosso aí, e que a gente sabe que faz parte aqui de forma efetiva na construção desse espaço.
para os nossos amigos aqui que desejam nos conhecer um pouco mais, toda a nossa estrutura, todas as nossas imagens, informações, pode ser conferida ali nas nossas redes sociais, a Cego, né, Instagram, a Cego, eu até... O endereço completo, mas se tu botar a Cego ali, eu tenho certeza que vai aparecer. Tem as minhas próprias redes sociais, o meu endereço ali no Instagram, SGT_Sérgio_Acego. Então, principalmente isso, o nosso site, acego.com.br, e nos sentiremos extremamente honrados nas oportunidades que for nos dado aqui de troca de experiência com outras entidades. Participamos aqui de forma direta, aqui, com muito esclarecimento da sociedade de um modo geral, quanto a questões de segurança pública. E mais uma vez, Marcos, parabéns a ti, a Elias, a toda a equipe aqui que compõe a estrutura de vocês, viu? Eu confesso que saio daqui surpreso com tamanha organização e com tamanha competência, apesar de já saber que isso, né, não deveria surpreender, mas tão pouco tempo de construir desse canal aqui, toda a incursão que vocês estão tendo aqui é motivo de reconhecimento. Mais uma vez, parabéns. E aqui a Cego é a casa do policial militar, sempre tenho falado isso, nos sentimos extremamente honrados em cada uma das vezes que escolhem ali as nossas estruturas para realizarem os seus encontros, né, as suas confraternizações. Maravilha. Fico extremamente lisonjeado. E Elias tá até chorando no canto ali, emocionado. Nunca foi tão elogiado na vida dele. Nem a mãe dele elogiou tanto assim. Agradecer mais uma vez ao meu parceiro Elias, nosso diretor comercial, a Simone da produção. Seu assessor aqui é quem? O Carlos. O Carlos aqui, que faz aquele cosplay do Marcos Marinho, careca de barba. Temos aí também o Rafa nas picapes e a galera da edição, que eu nem sei quem vai editar esse programa hoje, se é o Pedro, se é o Thalisson, se tudo de férias. Mas nós estamos continuando firme e forte. Semana que vem tem programa de novo. Semana que vem estamos aí com mais um Tá Fazendo o Quê? Sempre trazendo gente desse galardão, dessa qualidade, contribuindo para a gente entender um pouco mais sobre a política mandatária, partidária, classista, mas que mexe com a sua vida. Beleza? Sérgio, muito obrigado. Aquele brinde maroto. Show de bola, meu parceiro. Valeu.